Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero falar para você, seja o que Deus te chamou para ser. Para você que está vindo a primeira vez para o nosso canal, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou pastor, advogado e estudioso das escolas é, de psicologia, teoria cognitivo-comportamental e behaviorismo. E você já parou para pensar que a maioria das pessoas vêm a este mundo, passam por uma existência sem cumprir o seu propósito? Pessoas que não sabem por que estão aqui, não sabem o propósito, né, para onde ir, de onde vieram, e muitas vezes elas não sabem nem mesmo quem elas são, entendeu? Então, por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas elas se perdem no seu propósito. Mateus capítulo 7, verso 13 vai dizer: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Ou seja, fazer o errado é andar pelo caminho largo. Existem 1001 maneiras de você se perder na vida, né? Inclusive para que você faça o errado, você não precisa fazer força. É um amigo que bate na porta na sexta-feira para te chamar para balada, uma vez que você passou uma semana inteira trabalhando. E muitos homens são irresponsáveis, né? E deixam até de cuidar de suas famílias para jogar bola, para beber, para agir como moleques, né? Então, o caminho largo é fácil. Agora, por exemplo, você falar a verdade, você andar na presença de Deus é difícil. E o texto vai dizer: estreito e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Muitas pessoas se perdem também pela fascinação das riquezas. Quando Jesus ele conta a parábola do semeador no capítulo 13, e ele vai explicar ali para os seus discípulos, em Mateus capítulo 13, verso 22, ele vai falar: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados com o mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitas pessoas também se perdem querendo ser ricas e milionárias e com bens materiais apenas neste mundo. Elas não atentam para o fato, né, de que nós devemos também ser ricos no mundo espiritual. E nós vemos na Bíblia e na história das nossas vidas várias pessoas que todos os dias elas se perdem nos seus propósitos. Um exemplo claro está descrito lá em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 6, em que não só Caim e Abel eles oferecem sacrifícios ao Senhor. O texto nos diz que Caim pegou do melhor do seu rebanho e ele oferece ali a sua ovelha, o seu sacrifício como aroma agradável a Deus, e Deus se agrada. Mas quanto ao sacrifício de Caim, o texto nos fala que no final de uns tempos, Caim foi lá e ele era lavrador e ofereceu a Deus, e Deus se desagradou. No final de uns tempos quer dizer que ele deixou o resto para Deus, que ele não pegou o primeiro. E ele ficou, ao invés de entender o propósito da adoração, o propósito do chamado para o qual Deus tinha dado a ele, porque ele foi o primogênito logo depois de Adão, ele tinha a primazia sobre o reinado e o governo do jardim e o governo de toda a natureza que Deus havia delegado a Adão. E o que acontece com ele? Ele não entende, ele sente inveja do seu irmão e ele se revolta e ele se perde no caminho da mágoa. Quantas pessoas estão perdidas na mágoa, né? Elas são magoadas pelo ex-marido que causou um prejuízo,
que causou um mal, e muitas mulheres e pessoas já se divorciaram há 5, 6, 10 anos e estão pensando numa forma de como que o ex vai pagar pelo prejuízo, né, pelo mal que causou, e a pessoa ainda está presa ali, aquela pessoa, né, ainda, na verdade, a mágoa é um sentimento disfarçado de um amor não correspondido. Se liberte disso aí, porque isso aí te impede de cumprir o seu propósito. Nós vemos também Esaú, em Gênesis capítulo 25, verso 29 ao 34, em que Esaú ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida quando está com fome, desprezando assim o chamado de Deus e o propósito de Deus para a vida dele. O propósito para a vida de Esaú era que ele fosse o patriarca de Israel, era que ele fosse lembrado, né, como alguém que fez ali a diferença na história judaica, que fosse um precursor, uma espécie de também pai na fé. Só que ele renega tudo isso e ele não entende o plano maior que Deus tinha na vida dele, né? Ele não compreendeu a importância do seu chamado e viveu para satisfazer desejos imediatos. E quantas vezes nós nos perdemos, né, como está descrito aqui no caminho das riquezas, prostituição, do poder, né, de coisas que são passageiras e que não vão gerar resultados eternos. Uma outra pessoa que nós vemos que se perdeu foi Sansão, ali em Juízes do capítulo 13 ao 16. Havia um mandamento na lei judaica, em Levítico, de que um israelita não poderia se casar com uma mulher fora de Israel. E ele, ao invés de dar ouvidos ali ao mandamento de Deus, né, de ele se casar com uma mulher, de ele ser o juiz que libertaria Israel, ele perde seu tempo olhando para mulheres filisteias, né, que eram ali daquela região de Canaã, e ele termina escravo e cego, ainda que ele seja ousado na sua morte, né? Então, eu te pergunto, o que te impede de que você seja quem Deus fez você para ser? O que te impede de ser o que você nasceu para ser? Talvez você não saiba o propósito para o qual Deus te criou, mas a princípio, se lembre aí da sua infância, daquilo que você gostava de fazer. Muitos, né, na infância gostavam de desenhar, gostavam de criar carrinho, gostavam, né, de conversar, de cantar e assim por diante. Então, se lembre da sua criança interior e daquilo que você gostava de fazer, que você cresceu dizendo que ia fazer, e hoje você se perdeu em tantas coisas. Um outro teste que você pode fazer para desenvolver a sua aptidão é perguntar para os seus familiares, esposa, filhos, irmãos, o que você acha que que ele acha que você nasceu para fazer. Eles vão te falar, porque vão ver, às vezes você é uma pessoa que gosta de resolver conflitos, às vezes você é uma pessoa que gosta de construção, que gosta de desenho, de artes, que gosta de cantar, que gosta de números, de matemática. Há pessoas que nasceram para correr, há pessoas que nasceram para serem esportistas, políticos, psicólogos, médicos, advogados, pastores e assim por diante. E qual que é o seu propósito? Pergunte para aquelas pessoas que estão ao seu lado, veja também naquilo que você gosta, naquilo que você é bom, entendeu? Esse é um primeiro propósito, só para você ter uma ideia. Mas na hora de tomar a decisão, você não pode ficar preso ao sentimentalismo e dependente, e assim, preso a padrões emocionais de dependência. Porque, por exemplo, é importante a gente fazer essa pesquisa, mas na hora de tomar a decisão, nós devemos estar desconectados emocionalmente de pessoas que muitas vezes são nocivas ou tóxicas e que nos impedem de alcançar o nosso objetivo. Quantas pessoas, né, ou mulheres deixaram de casar porque a amiga não gostou da cara ou deu uma opinião ruim ou contrária à pessoa a qual
você estava assim, conversando? Quantas pessoas deixam, muitas vezes, de fazer um curso, abrir uma empresa, mudar de país, fazer um investimento porque a mãe, porque o pai não gostou. E aí você, às vezes, anula a sua própria vida para ajudar as pessoas e você está arrebentado, quebrado, enquanto aquelas pessoas que você ajudou, elas muitas vezes nem olham para a ajuda que você deu para ela. Entendeu? Então, se liberte da opinião das pessoas, se liberte da opinião de pessoas que te prendem, que te impedem de caminhar. E se importe, antes de se importar com a opinião de homens, se importe com a opinião de Deus, aquilo que você pensa. Mas buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você passar a colocar Deus em primeiro lugar e a entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Deixar o pecado, deixar a mentira, deixar padrões negativos que têm trago assim, resultados negativos para você, então você vai crescer, você vai prosperar e Deus vai derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Um grande abraço e que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal. Até mais.